Outra doença também muito comum, parece que não, mas ela é muito comum, é a larva migrans ou bicho geográfico. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte: como que acontece a contaminação? Quem são os hospedeiros definitivos aí? Os hospedeiros definitivos ou os hospedeiros normais, né, da larva filarioide vão ser, né, cães e gatos. Eles são os hospedeiros naturais desses vermes. Então, quando cães e gatos estão contaminados, eles fazem cocô na rua ou na praia, né, ou num parquinho. E aí, nas fezes desses animais, saem os ovos. Esses ovos eles acabam eclodindo e ficam no ambiente. E, muito parecido com a ancilostomose, essas larvas elas são capazes de penetrar na pele do ser humano. E aí vem, né, aqui no caso, a gente vê que pode ter dois caminhos. Ou essa larva ela volta a infectar cães e gatos, e aí fecha o ciclo nesses animais. Em algumas situações, o homem ele não é o hospedeiro normal do parasito. Ele não sendo um hospedeiro normal do parasito, o que acontece? No caso, quando essas larvas filarioides elas contaminam o cachorro, né, elas penetram no cachorro e no gato, elas conseguem cair na corrente sanguínea, chegar até o intestino e completar o ciclo. Quando essas larvas elas vão penetrar na pele humana, elas não conseguem entrar na corrente sanguínea, então elas ficam na pele, na camada subcutânea. Então a larva ela não vai conseguir chegar até o intestino para se transformar no indivíduo adulto. Ela vai ficar ali na pele da pessoa e aí ela vai começar a se movimentar ali debaixo da pele. E aí causa coceira, irritação e essas lesões aqui. Tá? Por que bicho geográfico? Porque eles fizeram associação desse caminho que as larvas fazem no corpo da pessoa com mapas hidrográficos. Aqueles mapas que mostram né, os rios numa determinada região. Então, essas larvas, à medida que elas vão se movimentando debaixo da pele, elas vão causando um processo inflamatório e aí formam essas lesões aí, né? À medida que a larva vai se locomovendo dentro debaixo da pele do ser humano, ela acaba provocando essa irritação, acaba provocando essa coceira e esse ardor aí. É uma doença, né, fácil de se tratar, né? Existem remédios também, mas de novo, esses remédios eles só podem ser prescritos pelo médico. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que os hospedeiros definitivos são o cão e o gato, e o homem aqui no caso, ele é um hospedeiro que não é comum à larva, não é comum ao verme. Tá? Então aqui no caso, o homem ele é um hospedeiro acidental. Ele não consegue, né, o verme ele não consegue completar o seu ciclo fora de cães e gatos. Então, quando ele parasita outro ser, no caso o ser humano, ele permanece na fase de larva e não chega à idade adulta. Tá? Não chegando à idade adulta, ele sai andando por aí. Os remédios, né, que são prescritos nesse caso aí, eles vão matar o verme e o próprio organismo dá um jeito de eliminar depois. Mas as pessoas que são contaminadas por esse tipo de larva, elas relatam, né, um desconforto muito grande, porque coça e arde muito, principalmente no período da noite. Então a pessoa ela tem dificuldade até de dormir por causa disso. Tá? Uma parasitose que não está aqui e também é muito comum é o Oxiurus. Tá? O Oxiurus ele também é provocado por um nematóide. No caso, ele é muito comum em crianças, né, por causa da autoinfecção. O que o Oxiurus faz? Ele, né, vive no intestino e aí quando a fêmea ela vai botar os ovos,
ela migra para a região perianal e fica andando ali naquela região e botando os ovinhos. Isso causa um prurido, uma coceira muito grande. E aí a pessoa coça e, crianças, como não têm, medidas de higiene muito satisfatórias, acabam levando a mão na boca. Isso é muito comum em jardim de infância, várias pessoas apresentarem oxiúros. E como a larva também ela fica na região perianal, a gente tem que tomar cuidado com as roupas de cama, toalha, não ficar sacudindo, porque esses ovos eles podem ser ingeridos quando balança a roupa de cama e aí ocorre a recontaminação. Então, no caso aqui, desse ciclo do bicho geográfico, o que a gente pode fazer para prevenir a doença é evitar, que as fezes de gatos e cachorros fiquem, em ambientes onde a gente está. Então, por exemplo, praia, parques, e tratamento dos doentes. No caso do oxiúros, aí também a gente tem que ter medidas de higiene, não levar a mão à boca e consultar o médico para que ele prescreva a medicação correta e a pessoa se trate. Além disso, no caso do oxiúros, a gente precisa ter cuidado com as roupas de cama, não ficar balançando roupa de cama, cuidado até mesmo ao varrer a casa para não levantar muita poeira e a gente acabar ingerindo esses ovos pela poeira e ser contaminado também. Mas são doenças relativamente simples também, provocadas pelos plateumintos. Ok? Então, para terminar, um videozinho sobre a enterobiose. Você já ouviu falar na enterobiose? A enterobiose, também conhecida como enterobíase ou oxiurose, é uma doença causada pelo verme Enterobius vermicularis, do filo dos neumátodos ou nemateumintos, aqueles que têm o corpo cilíndrico e alongado. Sua cor é branca e sua reprodução é sexuada. Os machos são menores e têm cauda fortemente curvada. As fêmeas são maiores e possuem cauda pontiaguda e longa. O Enterobius vermicularis, em sua fase adulta, se aloja no intestino grosso do homem, seu único hospedeiro. Uma característica típica da doença causada por esse verme é o prurido anal, ou seja, a coceira na região ao redor do ânus. Antes de você se perguntar por que a pessoa infectada tem coceira perto do ânus, se o verme fica em seu intestino grosso, vamos te explicar o ciclo da doença para que você entenda melhor como isso acontece. Ciclo da doença. Tudo começa com uma pessoa infectada que está hospedando os vermes adultos em seu intestino grosso. O verme macho acasala com a fêmea. A fêmea, cheia de ovos, migra para a região perianal, ou seja, para a área ao redor do ânus da pessoa infectada. Parte da membrana do seu corpo se rompe, depositando seus ovos ali mesmo. Alguns ovos permanecem na região perianal e outros caem no ambiente. As pessoas infectadas costumam sentir bastante coceira na área ao redor do ânus. E é aí que vem o problema. Muitas delas se coçam e acabam levando a mão à boca logo em seguida, sem perceber. Dessa forma, ocorre a infecção direta. A infecção indireta, por sua vez, ocorre quando há ingestão de ovos presentes em alimentos, objetos ou até mesmo na poeira do ambiente. Imagine que a roupa de cama de uma pessoa infectada esteja cheia de ovos do Enterobius vermicularis. A pessoa, ao sacudir essa roupa de cama, acaba espalhando esses ovos por diversos locais. Objetos no ambiente, chão, poeira, contaminando o ambiente. Ao sacudir a roupa de cama, é possível até acabar ingerindo os ovos sem perceber, ocasionando assim a infecção indireta. Quando engolidos, os ovos contendo as larvas na forma infectante passam pelo esôfago da pessoa, estômago, até se instalarem no intestino delgado. No intestino delgado, os ovos se rompem, liberando as larvas. As larvas passam pelo intestino delgado e vão se desenvolvendo, atingindo o intestino grosso quando chegam à fase adulta. Na fase adulta, o verme macho acasala com a fêmea.
Depois disso, o macho morre e é eliminado junto às fezes da pessoa infectada. A fêmea, cheia de ovos, migra para a região perianal da pessoa, depositando seus ovos, reiniciando o ciclo. A enterobiose não é uma doença grave que ocasiona grandes complicações. Muitas vezes, a pessoa infectada não apresenta sintomas. É comum pessoas terem enterobiose e se curarem sem saber que estavam doentes. O sintoma mais comum da presença do enteróbios vermiculares é o prurido anal, coceira no ânus, com consequente irritabilidade e sono inquieto. A repetição desse gesto contribui para tornar a doença crônica, pois a pessoa estará sempre ingerindo os ovos do verme ao colocar a mão na boca. Outros sintomas menos usuais podem ocorrer, como vômitos, náusea e dores abdominais. Para se prevenir, não é preciso muito. Sempre proteja e lave bem os alimentos antes de consumi-los. Mantenha as mãos sempre limpas e unhas bem cortadas. Quem mora na mesma casa de uma pessoa que está infectada corre risco maior de contrair a doença. Nesse caso, a recomendação é nunca sacudir roupas contaminadas, principalmente roupas de cama e toalhas, evitando a contaminação do ambiente, poeira e objetos espalhados pelo local. Agora que você aprendeu como evitar a enterobiose, que tal nos ajudar a disseminar essa informação? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e converse com seus colegas e familiares sobre os cuidados que devem ser tomados.